Ótimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula anterior, nós falamos sobre os termos da oração e começamos a aprofundar um pouco mais os termos essenciais. Antes de continuar a aula, eu preciso comentar com vocês que eu acho que eu sou muito melhor como professora presencialmente, porque eu estou aqui sentindo falta de brincar com vocês, de falar assim, senta direito, fulano, olha para mim, ciclano, ó, não vai dormir, hein? Ou se não, fulano, me ajuda. Ou eu responder alguma coisa, colocar vocês no exemplo do quadro, então tá me faltando isso. As meninas que são influencer, digital influencer, meus parabéns, porque essa é uma função muito difícil. Eu tô, assim, achando muito complicado essas aulas, porém, eu estou fazendo com muito amor. Espero que vocês apreciem esse meu esforço, essa demonstração tão grande de carinho. E espero que vocês possam estudar comigo também. Então, um beijo para vocês. Eu tô mortinha de saudade de vocês. E aproveitem bem. Classificação do sujeito. A nossa classificação do sujeito vai depender das nossas interpretações também. Então, eu preciso tomar bastante cuidado para não entender errado, tá? Principalmente a questão de posição do sujeito, que lá na aula anterior eu falei que ela poderia mudar de posição, principalmente se eles fossem que nem vocês, que gostam de mudar o mapa de sala. Então, tome bastante cuidado que o sujeito pode mudar de posição, e aí eu preciso achar primeiro o verbo, né? E depois que eu identifico o verbo, eu vou dar uma resposta para o meu sujeito. Então, quem ou o que fez aquela ação vai me dar uma resposta completa. Ela tem que ser completa, tá, gente? Porque quando eu faço uma resposta completa de quem ou o que fez a ação, eu tenho um sujeito completo. E aí, dentro desse sujeito, se tiver mais de um termo, eu tenho que descobrir qual que é o mais importante daquilo ali. Então, a professora Ronise, são três termos. A professora Ronise está com saudade? Quem está com saudade? A professora Ronise. No entretanto, a se refere a Ronise, professor é a qualidade da Ronise. Então, o termo mais importante do sujeito que eu descobri é Ronise. Então, o meu núcleo do sujeito vai ser Ronise. Então, o núcleo é a palavra central do sujeito, é aquela que contém a base principal e dela vai sair artigo, vai sair adjetivo, vai sair pronomes, mas a partir dela, tá? Bom, agora que você já entendeu o que é o núcleo, a gente vai pôr em prática. A bela ave de rapina sobrevoou o campo. Sobrevoou é o verbo. Então, eu pego o verbo e pelo verbo eu pergunto o que ou quem sobrevoou o campo. O verbo vai me responder de forma completa o sujeito. A bela ave de rapina. A bela ave de rapina eu coloquei como sujeito simples porque ave é o referente de todos os itens que estão na frase. Ele é o núcleo do meu sujeito. O núcleo do meu sujeito vai ser LS. Ok? Ana Rafaela trouxe um presente para você. Ana Rafaela trouxe um presente para você. Eu marquei o verbo. Depois perguntei ao verbo: quem trouxe o presente para você? Ana Rafaela. Ana Rafaela é um sujeito simples, porque a Ana é a base principal. A Rafaela seria como um diferencial da Ana. Não é a Ana Clara, não é a Ana Luísa, tá? É a Ana Rafaela. A Ronise Midori é um nome composto? A gente sabe que é um nome composto. Mas o Midori é um diferencial que me diferencia das outras Ronises. Então, o meu núcleo sempre vai ser o primeiro. Ana Rafaela. Seria o Ana, tá? Já para que eu já sei identificar o que é o sujeito, eu vou precisar agora descobrir que eu tenho assim algumas frases que o sujeito é nítido na frase. Então eu vou escrever o sujeito e aí eu vou contar os núcleos, são os sujeitos aparentes. E aí eu tenho dois tipos de sujeito aparente: o simples, que tem um núcleo só, e o composto, que tem mais de um. Então o sujeito simples tem um núcleo só. O chefe de cozinha preparou o banquete da cerimônia. Quem preparou o banquete da cerimônia? O chefe da cozinha. O chefe de cozinha. Chefe é o meu
o meu núcleo do sujeito. E o chefe aqui embaixo, toda a cozinha aqui, é o meu sujeito simples. Relevem a letra, porque no quadro ela já não é tão linda. Mas é bem melhor do que aqui, que eu ainda estou aprendendo, tá? E aqui eu tenho o meu núcleo do sujeito. Sendo assim, quando eu tenho mais de um núcleo, eu tenho um sujeito composto, que seria um SC. Então, eu tenho, como exemplo, os inseparáveis irmãos João e Maria são famosos. João e Maria, da história da fábula, tá? Então, eu tenho aqui, quem são famosos? Eu tenho o verbo, e ele me responde que os inseparáveis irmãos João e Maria. Os inseparáveis irmãos são todos referentes de qual palavra? Todas qualidades, todos itens que se referem a quem? João e Maria. Então, João e Maria é o núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2. Daqui até aqui, Maria, eu tenho um sujeito composto, tá? Porque, de alguma forma, eu preciso identificar primeiro o sujeito todo e depois achar os núcleos. Então, sempre que você fizer alguma análise sintática, se organize. Primeiro o verbo, depois os núcleos, verbo, depois o sujeito, aí o núcleo. Quantos núcleos existem? E aí a gente consegue classificar direitinho. Nós temos agora o sujeito oculto. Esse sujeito oculto, ele é oculto porque ele está escondido. Ele recebe o nome de elíptico ou de sujeito desinencial, porque todos eles se referem ao verbo. O oculto porque ele está escondido no verbo. Elíptico porque ele está dentro do verbo. Ou desinencial porque ele se refere ao finalzinho da conjugação verbal do verbo. Então, é assim. Quando eu olho para o verbo, eu consigo identificar se o verbo é conjugado em primeira, segunda, terceira, primeira do plural ou segunda do plural, né? O verbo, independente do tempo ou do modo, então eu já tenho um sujeito oculto. O sujeito oculto vai estar determinado ali no verbo porque ele não vai aparecer na frase. Então, vai ser mais ou menos assim. Preparamos preparamos todo o material para a festa. Qual é o verbo? Preparamos. Preparamos quem preparamos? Por causa desse finalzinho aqui, eu sei que é nós, né? Então, nós preparamos. E aí, ele tá o verbo da conjugação de primeira pessoa do plural. Não tá escrito aí o sujeito, mas eu, pelo verbo, já identifiquei que ele é um sujeito oculto, porque é conjugação nós. O sujeito indeterminado é um sujeito que ele estará o verbo, ele não estará na frase também, mas o verbo dele vai estar em terceira pessoa do plural, eles. Quando a gente fala eles, é uma quantidade de pessoas bem maior do que a gente pode determinar. Então, para não fazer justiça, a gente fala que é indeterminado, a gente não consegue falar com precisão. Sendo assim, o sujeito indeterminado, então, é um sujeito que você não vai saber pelo verbo, mas ele vai estar em terceira pessoa do plural. Sempre que eu tiver o verbo em terceira pessoa do plural, eu vou colocar como indeterminado. Mas se ele tiver em terceira pessoa do singular, mas tiver um índice de indeterminação, que é esse C aqui, ó, ele também vai ser considerado indeterminado. Então, esperavam a chegada das mercadorias em Manaus. Esperavam é finalização em eles, né? Verbo em terceira pessoa do plural, eles. Então, eu já sei que é um sujeito indeterminado. Mas e se fosse esperava ser
alguém esperava. Eu não sei dizer se é um homem, se é uma mulher, eu não sei identificar isso. Então, por causa desse ser aqui, é que ele passa a ser indeterminado, tá? Ele é conjugado em terceira pessoa, só que do singular, e o ser é que provoca essa mudança de categoria. Então, também é um sujeito indeterminado. A oração sem sujeito ou sujeito inexistente é a oração que são relacionadas aos verbos em fenômeno da natureza. Os verbos da natureza, os naturais. Então, eu não tenho um sujeito nessa frase. Essa frase não tem um sujeito. Então, na verdade, eu tenho 4 classificações e uma classificação específica para sem sujeito. E aí, quando eu falo para vocês assim, que não tem como falar o sujeito, é porque eu não posso explicar, que nem uma aula de ciência, que a chuva ocorre com a condensação do ar, que nem a professora Sabrina, a professora Vanessa fez com vocês. Então, eu tenho aqui, choveu muito em Cuiabá. Quem choveu em Cuiabá? Não tem como eu identificar quem choveu, porque o choveu é um processo da natureza. Então, esse processo, como não é um sujeito ou algo que eu possa determinar, sim, com uma palavra simples, é o processo da natureza, eu coloco como sujeito inexistente ou oração sem sujeito. A gente vai usar a oração sem sujeito, tá? Que fica bem mais fácil. Então, o verbo da natureza, e aqui eu já tenho logo depois uma oração sem sujeito. Marco sempre oração sem sujeito, oração de sujeito oculto ou indeterminado fora da frase, porque eles não estão presentes na frase. Certo? Reforçando, então, quando eu tenho o bolo de chocolate é o preferido da Edilene, Edilene é nossa professora de espanhol. Então, eu pergunto aqui, é o preferido da Edilene o quê? O bolo de chocolate. Resposta completa, o bolo de chocolate. Só que o bolo de chocolate eu tenho que lembrar que tem muitos itens aqui. Qual que é o mais importante? O bolo de o chocolate. Todos esses aqui de chocolate se referem a bolo, ou também. Então, o meu núcleo é esse daqui, tá? Então, se o núcleo é o bolo, então N, S em cima do bolo, ok? Se eu só tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. A chuva de papel picado caía durante o desfile. A mesma coisa. Caía é o meu verbo. A chuva de papel picado, o meu sujeito. Sendo assim, a chuva de papel picado é meu sujeito. Dentro desse sujeito tem muitos itens. Qual que é mais importante? A chuva de papel picado. De papel picado é o tipo de chuva que caiu. Então, portanto, a minha chuva é o núcleo do sujeito. Se eu só tenho, nos dois casos, um núcleo de sujeito, então eu tenho um sujeito simples. São professores de matemática Zé, Adailton e Annelise nos 7º anos. São é o verbo. Quem são professores de matemática nos 7º anos? Zé, Adailton e Annelise. Então, eu tenho aqui, de cara, 2 sujeitos. O Zé e a Anne. Então, aqui eu tenho um núcleo do sujeito 1 e o núcleo do sujeito 2. Se eu tenho mais de um núcleo do sujeito, eu tenho um sujeito composto. A Patrícia, Valéria e Ronise são professoras de língua portuguesa do Fundamental 2. Então, quem são professoras de língua portuguesa do Fundamental 2? Patrícia, Valéria e Ronise. 1, 2, 3. Portanto, tenho 3 núcleos, um sujeito composto. Faremos muito exercício junto. Quem faremos? Nós, né? Se nós faremos, é em qual conjugação verbal? Primeira, segunda, terceira do singular ou primeira, segunda e terceira do plural? É a primeira do plural, né? Nós. Então, se é nós, é sujeito oculto. Ele quer dizer que está dentro do verbo. Sendo assim, não foste viajar a Cuiabá? Quem não foste?
tu é a segunda conjugação do singular. Então, neste caso aqui, que o meu verbo tem tudo dentro dele, embutido, eu tenho um sujeito oculto, tá? Escreveram errado o nome dele. Para não ser injusto, colocaram escreveram. Por quê? Porque esse papel passou por muitas mãos, não dá para saber quem escreveu errado primeiro. Então, escreveram errado o nome dele é alguém que foi feito em mais de uma mão que eu não posso, mais de uma mão, e aí eu não posso ser leviano a ponto de acusar assim. Então, escreveram é eles. Eles são muitas pessoas, então conjugação em terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado. Pensava-se em desistir de tudo até a ajuda chegar repentinamente. Pensava-se em desistir. Alguém pensou em desistir. Então, quem pensou? Seria ele ou ela. Porém, esse item aqui, ó, de indeterminação fez com que ele mude de categoria. E aí ele passa a ser um sujeito indeterminado. Sendo assim, ventou muito essa noite em Cuiabá, eu tenho um fenômeno da natureza. Esse fenômeno da natureza, eu não posso falar para você que eu tenho uma resposta para essa pergunta. Então, quem inventou em Cuiabá? Tem como eu ter uma resposta? Não. Se é um fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito. Em Cuiabá, chove muito no fim do ano. Chove quem chove? Não é Cuiabá que chove, é o processo da natureza. Então, sendo assim, também eu tenho uma oração sem sujeito, tá? Tome bastante cuidado para não confundir o que está escrito ali, tá? Oração sem sujeito. Agora é com vocês. Deixei bastante exercício para vocês, deixei alguns quiz também. Então, aproveitem bem, façam com bastante carinho e logo logo a gente se encontra de novo. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijo!